Tem novidade que recém chegou no mercado brasileiro. E sim, é mais um ETF e dessa vez quem vai ficar feliz é quem gosta de investir em small caps. Bem-vindos a Investir é Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise rápida e um resumo sobre o novo ETF que chegou aqui no mercado brasileiro, que é o SVOL11. E se tu tem interesse em aprender sobre como investir em small caps, eu vou deixar aparecendo aqui também um outro link de um outro vídeo que eu expliquei com mais detalhes sobre o racional para investir em small caps e comparei o crescimento do índice de small caps com o índice normal do mercado brasileiro. Então, se tu tem interesse em saber mais sobre esse conteúdo, depois desse vídeo, clica para assistir aquele outro vídeo também. E para quem está totalmente perdido, já viu eu falar small caps várias vezes e nem sabe o que é isso, de forma bem simples e direta, basicamente small caps são as empresas com menores valores de mercado. É como se tu pensasse assim, pensa nas lojas Renner e pensa na loja da tua cidade. Só que, claro, essa loja da cidade também tem capital na bolsa, então não é uma loja tão pequena assim, mas em comparação com uma lojas Renner da vida, é bem pequena. E eu vou dizer para vocês que o SVOL11 me confundiu inicialmente, porque eu estava estudando ele e durante muito tempo eu achei que ele estava replicando o índice do mercado americano, que é o SVOL, que também é um ETF que ele investe em small caps. Mas apesar do nome ser parecido, só acrescentaram um 11 aqui no mercado brasileiro, ele acompanha um outro ETF que é o VIOV. Então ele não seguiu a mesma lógica do IVVB11 e do IVV. O IVVB11 é o ETF aqui no mercado brasileiro que investe nas mesmas ações que o ETF IVV investe lá no mercado americano. Mas então só toma cuidado para não fazer essa confusão. A gente vai ver aqui que o SVOL11, que foi o que chegou agora no mercado brasileiro, ele replica a carteira do VIOV. Se digitam SVOL11 no Google, vocês vão achar esse site aqui, que é o Investo ETF, que está trazendo vários ETFs para o mercado brasileiro. A gente está vendo aqui que o SVOL11, ele basicamente vai replicar a carteira do VIOV, como eu já tinha falado para vocês. E aí, como ele recém iniciou agora no mês passado, a gente não tem muito histórico aqui do SVOL11 para a gente analisar, então vamos analisar o índice que ele busca replicar, que é o VIOV11, para ver o que a gente pode tirar de conclusões. Trouxe aqui então o VIOV, que é o ETF que investe nas small caps americanas, um dos, né, tem vários ETFs nesse sentido, e o IVV, que é basicamente o ETF que investe nas empresas do S&P 500, é um dos ETFs mais conhecidos no mercado americano quando a gente está falando de ETFs neutros, ou seja, aqueles ETFs mais gerais que geralmente servem como índice de comparação quando a gente está fazendo relação ao mercado americano. E na literatura, ações de baixa capitalização têm uma tendência de, em prazos longos, terem uma performance melhor do que ações maiores. É muito mais fácil uma empresa pequena dobrar de tamanho do que uma empresa que já é gigante conseguir dobrar de tamanho ainda. E a gente está vendo que desde 2010 até 2022, que é o período desse gráfico aqui, durante muito tempo a linha amarela, que é a linha do VIOV, ela ficou um pouco acima da linha do IVV. Ou seja, durante esse período, sim, quem investiu no VIOV teve uma rentabilidade superior. Só é sempre bom lembrar e entender como é que esse gráfico mostra a informação. Ele mostra a rentabilidade de um investimento que foi feito ali no dia 9 de setembro de 2010 e ficou até agora agosto de 2022. É um único investimento que ficou investido durante todo esse período, é esse o comportamento que a gente vê aqui no gráfico. Se a pessoa faz aportes regulares, que é geralmente como a maior parte das pessoas investe, o resultado poderia ser diferente. Eu só quero alertar isso para tu tomar cuidado, para tu não ver estudos ou conclusões tiradas a partir desse tipo de gráfico e achar que se tu fizer aportes regulares o resultado vai ser exatamente o mesmo e muitas vezes pode não ser, pode ser até bem diferente. Quem perdeu nesse gráfico aqui pode daqui a pouco ganhar num estudo de aportes regulares. Mas as ferramentas que a gente tem é mais fácil de analisar é dessa forma. Então, como eu mostrei para vocês, na maior parte do período o VIOV ele ficou ganhando, só que aí chegou a crise e ele caiu bem mais do que o IVV. Isso já é mais ou menos esperado. Ações menores se espera-se que, em média, elas sofram mais em períodos de crise. Por isso o mercado fica com mais medo delas nesses períodos e acaba derrubando elas mais do que as ações maiores, as ações que, em teoria, trariam uma maior segurança para o investidor. E foi justamente o que a gente acabou vendo aqui. Nesse período que começou a crise, ali em 2020, o IVV já começou a dar uma boa descolada do VIOV. Ele já vinha descolando ali um pouquinho antes de 2020, mas esse descolamento se acentuou a partir de 2020. E olha que interessante, se eu for olhar aqui o IVV e o VIOV,
Aqui está mostrando número de ações que estariam nos dois ETFs. E esse número é zero, porque justamente o VIOV ele investe em ações menores, que não fazem parte da composição do ETF do IVV. E dando uma olhada aqui na página da Vanguard que fala sobre o ETF VIOV, a gente pode ver aqui o retorno histórico dele. Nos últimos 10 anos foi em torno de 11%, quase 12% na verdade, anual. E a gente também pode ver aqui a composição da carteira desse ETF, como ela está bastante concentrada no setor financeiro, depois no setor de saúde e também tem uma concentração relativamente grande no setor industrial. E aqui são algumas das maiores posições do fundo. Acredito que a maior parte dessas empresas não deve ser conhecido pela maioria das pessoas. Lembrando que no mercado americano tem mais de 5 mil ativos. Então é empresa pra caramba para conhecer. E antes de a gente continuar a nossa análise, dessa vez não vai ser eu que vou pedir. Espera um pouquinho. Está gostando aqui do conteúdo? Eles estão pedindo, não sou eu. Clica para se inscrever no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. E eu não tenho mais o que dizer. Se depois do conteúdo e do pedido deles tu não fizer isso, eu só posso imaginar que tu não tem muito coração. Brincadeiras à parte, vamos voltar nas nossas análises. Vamos adicionar na nossa comparação aqui o IVVB11, que ele basicamente replica o IVV, só que a gente investe ele aqui no mercado brasileiro. E também vou falar para vocês um outro ETF de small caps americano que ele faz uma distribuição de pesos iguais. É um ETF relativamente recente, que é o SVOL, que eu já adiantei para vocês. Eu até achei que o SVOL 11 ele iria investir no SVOL. Afinal, eu acho que eles foram infelizes na escolha do nome. Mas a verdade é que o SVOL 11 ele investe no VIOV 11 e o SVOL até o momento não tem um ETF brasileiro que replica essa carteira do SVOL, até porque o ETF SVOL ele só iniciou a partir dos anos de 2020. Então a gente não pode comparar todos no mesmo período porque tem alguns que não existiam antigamente. Aqui, ó, nesse período já existia o IVVB11, o IVV e o VIOV. E o IVVB11, por que ele está ganhando bastante dos outros ETFs? É porque a gente tem que lembrar, no retorno do IVVB11 já está embutido a variação do preço do dólar, porque o IVVB11 ele é cotado em reais. Já esses outros ETFs aqui, eles são cotados em dólar. Então tu teria que investir lá no exterior e se tu quisesse converter para reais, aí tu ia provavelmente ter uma valorização maior ainda, porque nesse período o dólar ele cresceu em relação ao real. E vamos olhar nos últimos 3 anos. Também não é uma comparação muito justa com o SVOL, porque ele não tinha 3 anos de existência. Vamos olhar a partir de novembro de 2020, então mais ou menos 2 anos. E a gente pode ver que o SVOL 11, apesar de quase estar empatado com o VIOV 11, ele está um pouquinho acima. Mas claro que a diferença não é representativa e o período é muito curto. Mas eu achei interessante a questão do SVOL 11 porque ele tem uma metodologia de dar pesos iguais para todas as suas ações. E quando a gente vê a composição do SVOL comparação com o VIOV, a gente percebe que sim, eles têm ações que são as mesmas, afinal os dois investem em small caps. Apesar de ter algumas diferenças de regra de composição das carteiras, os dois investem nesse tipo de empresas e aqui a gente pode ver as empresas que são comuns aos dois ETFs e as empresas que têm mais peso no SVOL 11 e as empresas que têm menos peso no SVOL 11 em comparação com o VIOV. E aqui a página do SVOL, se tu quiser conhecer mais sobre a metodologia dele, aqui ele está mostrando que ela pega as ações de menor capitalização, ela faz algum corte, ou seja, elas tiram as menos líquidas e ela faz mais algum controle de valor. Ela faz uma composição dos múltiplos lá para ver quais são as mais atrativas e ela dá pesos iguais para cada uma das suas ações. Parecido com o VIOV, na verdade aqui a gente tem uma concentração ainda maior no setor financeiro e um pouquinho menos no setor industrial. Então basicamente tem 3 setores aqui que compõem quase que... Vamos fazer a conta. Então basicamente nós temos 3 setores aqui que basicamente, se a gente somar, eles estão basicamente 75% de todas as empresas desse ETF. Então ele é extremamente concentrado nesses 3 setores. Só para lembrar, a gente começou o vídeo falando do SVOL 11, que é um ETF aqui no mercado brasileiro, que ele investe no VIOV, ele não investe no SVOL, não vai fazer esse tipo de confusão. E se vocês me perguntarem o que eu achei dessa entrada desse novo ETF aqui no mercado brasileiro,
Primeira coisa, eu acho excelente que o mercado de ETFs está se desenvolvendo. Eu quero que ele cresça cada vez mais, cada vez tenha mais competição, assim as taxas vão cair mais ainda. A tese do SVOL 11 é interessante, afinal, adicionar small caps na tua carteira pode trazer uma rentabilidade maior no longo prazo, apesar de tu ter uma volatilidade maior também, mas hoje não faz sentido no meu projeto de carteira ter ele. Eu confesso para vocês que eu fiquei até um pouco mais interessado pelo SVOL, que ele tem a metodologia de pesos iguais, que eu já estudei e eu acho interessante essa metodologia, mas também não vou estar adicionando ele na minha carteira hoje. E o que vocês acharam do SVOL 11? Lembre-se que investir é preciso, um grande abraço e até a próxima.